Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu já perguntei no início do culto, mas eu vou perguntar novamente, que às vezes chegou alguém durante o louvor. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se for seu caso, dá um tchauzinho, glória a Deus. Fica com a sua mão erguida. Tem aqui, tem ali. Sejam mais que bem-vindos, queridos. Nós queremos te receber como família. Isso aí. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Natália, esposa do pastor Fabinho. Ele está servindo no Bola de Curitiba. Estava lá todos os cultos hoje também. Então, coube a mim trazer a palavra hoje. Amém? Vamos orar? Se possível, feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, nesse momento eu me apresento diante de Ti, reconhecendo a minha pequenez, as minhas limitações, quem eu sou no Senhor. E eu te peço que o Senhor possa me usar nesse momento, como um canudo transparente em Teus lábios. Que o Senhor venha falar aos nossos corações a mensagem, a porção que o Senhor já separou e preparou para essa reunião. Eu te dou total liberdade, Santo Espírito, para fluir através da minha vida. E eu te peço que o Senhor venha ministrar a cada uma dos seus filhos que estão aqui. Que todo coração de pedra seja transformado em coração de carne, sensível à sua voz. E que a sua palavra cumpra o propósito e o desígnio que lhe apraz. Nós te agradecemos e te pedimos, continue em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quantos tiveram a oportunidade de estar aqui na quinta-feira à noite? Levanta a sua mão. Quem, mesmo que não estivesse aqui, conseguiu assistir o culto? Levanta a mão. Poucos? Então, ok. Quero te incentivar, tá indo lá nas redes sociais, né, no Facebook, ou tem no YouTube também. Busque assistir, né, a palavra. O pastor Fabinho iniciou uma série falando de dons. E eu creio que o Senhor tem muito para falar e fazer no nosso meio nessa estação. Então, te incentivo. E em oração sobre o que o Senhor queria ministrar, me veio um texto que eu acredito que seja complemento ou até a continuação daquilo que o pastor começou a iniciar na quinta-feira. Mas fique tranquilo, mesmo que você ainda não tenha assistido, né, eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Mas o resumo do resumo, se é que eu conseguiria resumir assim tão rapidamente, o que o pastor falou é que se nós queremos ser achados como servos bons e fiéis, quando nos apresentarmos diante do Senhor e ouvir aquela tão esperada frase, né, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem gostaria de ouvir isso? Se nós queremos ouvir isso, uma das coisas que nós precisamos é respeitar ou dar o devido valor aos dons e aos talentos que o Senhor já colocou dentro de mim. Então, um dos principais pontos que o Senhor falou é que nós não podemos ser negligentes com aquilo que nós já temos. Às vezes a gente valoriza tantas coisas dos outros, enfim, e muitas vezes esquecemos de valorizar aquilo que nós já temos. E qual que é a questão? Que mesmo que talvez a gente não saiba, ou mesmo que talvez a gente ainda não tenha, outro ponto que o pastor falou é que os dons também eles podem ser transferidos. Né? Ele usou as referências lá de Paulo falando para Timóteo, e falando, não negligie os dons que foram transferidos para você através da imposição de mãos. Então, nós acreditamos nisso também. Nós cremos nessa transferência. E isso é muito real. Mas essa transferência ela só vai ser efetiva se isso, né, condizer com o seu chamado, com o seu propósito. O pastor até deu o exemplo, e por incrível que pareça, né, eu fiz aula de canto durante alguns anos. Não lembro quantos, mas foi algum tempo. Né, toda semana estava lá eu. E não rolou. Né, não canto, pelo bem de vocês. Senão eu espantaria metade da igreja aqui, se eu cantasse. Né, Zóio? Pra vocês terem ideia, quando as crianças nasceram, o pastor não deixava nem eu cantar para eles.
para não desafinar o ouvido deles. Fala, não, amor, deixa que eu canto. Quando vai dormir, melhor você não. Mas por que eu estou falando isso? Dá risada, né? Que não é com você, né, Zóio? Mas é verdade. Diversas pessoas oraram por mim, diversos adoradores, né, de renome, de peso, né, oraram por mim e eu buscava isso. Mas eu ainda não tinha tão claro que o meu intuito era ajudar. No começo da igreja não tinha quem fazia o louvor. Então, às vezes, no começo, era o Enio, o Alan e o pastor. Aí o pastor cantava, pensa isso, você consegue imaginar? Tocava, cantava e às vezes daí vinha pregar e falava, tem que ajudar. Mas não rolou, não era meu chamado. Mas em todo o trabalho eu aproveito, amém? Como eu lembrei ele, eu falei, cantar eu não cantei, mas pela glória de Deus não tem nada meu. Eu escrevi 2 músicas já, compus, né, 2 músicas. Uma delas até a última que foi, que o pessoal gravou. Eu lembro que eu estava com ela guardada há muito tempo. Porque as 2 eu escrevi no mesmo dia, foi algo sobrenatural, um download dos céus mesmo que veio. Né, eu queria, acho que a gente ia fazer algum congresso de mulheres, eu não lembro o que era, e eu pedi para a Aline fazer uma música. E ela falou, pastora, você já recebeu a palavra, por que você não escreve? Eu falei, eu? Falou, escreve que depois eu faço a melodia e tal. Eu falei, Jesus. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu cheguei um dia mais cedo no meu trabalho e falei, Senhor, e aí? Ele falou, por que você não faz agora? E em 15 minutos eu escrevi as 2. Daquela que era mais urgente, a gente fez, né? O pessoal gravou ali na época para o Congresso de Mulheres, né? Enfim. E assim ficou. E a outra ficou lá guardada. Né? E eu lembro que diversas vezes eu pensava, acho que eu vou mandar para o pessoal do louvor. E daí eu falava, não vou mandar não. Vou mandar, não vou mandar, vou mandar, não vou mandar. Eu só mandei, posso compartilhar o que aconteceu? Posso? Vocês estão aqui? Um dia que o Enio me chega e fala assim, pastora, eu tive um sonho, que você vinha e me dava uma música que você tinha escrito. Eu falei, ai, tá bom, tá aqui. Né? Enfim, mas eu creio que tem estações apropriadas para todas as coisas. Mas, o que o pastor falou aqui nessa estação, queridos, que nós estamos vivendo, principalmente esse ano que acabou de se iniciar, a gente já está quase na metade, já passou, na verdade, na metade de janeiro. Né? E nessa época, muitas vezes, a gente para analisar sonhos, metas, projetos, aquilo que a gente quer fazer nas nossas vidas. Sim ou não? Né? Em 2022, eu vou para a academia. Amém? Quem mais? Em 2022, eu vou fazer a matrícula na faculdade, eu vou fazer a matrícula da pós, eu vou me casar. Cadê os solteiros? Essa é a hora que você falava amém, Reinaldo. Reinaldo, Janaína. Não é verdade? Esse ano eu vou casar, esse ano eu vou fazer alguma coisa. Mas nós estamos, queridos, quer você acredite ou não, eu creio que nós estamos num ano muito decisivo da história. Tudo que vai acontecer nesse ano, né, muitos posicionamentos, muitas decisões em âmbitos, né, nacional e internacional. Nosso posicionamento enquanto cristãos, enquanto igreja, vai ditar muito do que nós vamos viver nesse próximo ciclo, nessa próxima estação. Literalmente para um tempo como esse que eu acredito que fomos chamados. E mais do que nunca a gente vai precisar manifestar o Senhor. Manifestar a glória do Senhor. Porque a criação anseia, né, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E se nós não manifestarmos agora, talvez, se nós não nos posicionarmos, mas eu creio que não vai acontecer isso em nome de Jesus, amém? Mas talvez não dê mais tempo de fazê-lo. Por isso que é tão importante esse período que nós estamos vivendo. E como que nós vamos fazer isso? Multiplicando os nossos dons e talentos. Pondo para fora aquilo que já está dentro de mim e de você. Então, por isso que isso é tão importante, por isso que isso está tão alinhado com esse tempo, né? Mas, se fosse tão fácil assim, né? Tudo lindo, maravilhoso, glória a Deus. Contudo, a gente sabe que não é tão fácil assim. Existe uma resistência. Existe literalmente um vento contrário no mundo espiritual que não quer que a gente manifeste aquilo que a gente tem. Que não quer que manifeste aquilo que o Senhor já depositou. Então, nós vamos ter que ser convictos no que acreditamos, no que fazemos, né, no porquê nos posicionamos da tal forma.
porque nós acreditamos na família, porque nós acreditamos nisso, naquilo outro. Queridos, e não está muito longe. Se nessa estação nós não nos posicionarmos e não colocarmos para fora aquilo que está dentro de nós, talvez passe e aí vai ser tarde demais. Então nós precisamos nos posicionar, ok? E tem um texto que o Senhor tem me ministrado já há algum tempo, todas as vezes, todas não, mas diversas vezes, quando eu ia para o meu tempo de oração e começava ali a orar com o Senhor, me vinha esse texto, e eu, diversas vezes fui ministrada por Ele, mas querendo entender algumas coisas, porque eu também fui chacoalhada na quinta-feira, pôr para fora, e eu me questionei e falei, Senhor, e quais são os meus dons? O que o Senhor colocou para mim também, eu sei que eu fluo em diversas áreas, eu sou também talvez multitarefa, tenho muitas coisas, mas uma das coisas, posso compartilhar, que eu até falei nos outros cultos, um dos meus dons também, que sempre foram muito latentes, assim, na minha vida, não sei quantos sabem, eu sempre fui atleta, eu sempre fui jogadora de vôlei, faz anos que eu não jogo, ano passado eu fui brincar, mas enfim, só que qual que é o detalhe? Eu já recebi algumas palavras específicas de que Deus tinha algo para eu voltar a atuar nisso. Só que é toda uma logística, porque tem que treinar, enfim. Mas eu recebi essas palavras e não foi uma vez só. Não sei quantos líderes vocês estavam na última vez que o Mário falou. Vocês lembram disso? Vocês estavam? Quem estava? Você lembra? A Bá estava, né, Bá? A Vani estava. E eu estou pensando que eu já estou na Master da Blaster, entendeu? Já estou passando da idade. E eu falei, se eu não for agora, já era. Depois só vai ser o vôlei sentado e olha lá, entendeu? Então tem estação, porque se eu não for... Mas eu creio que o Senhor tem algo. Mas como eu falei, tem as resistências, tem as coisas contrárias. E esse texto que o Senhor vem me ministrando há certo tempo, falou muito comigo e se encaixa nisso. Porque é um texto onde o apóstolo Paulo estava falando com uma das igrejas filhas, na verdade, se eu não me engano, foi a primeira igreja que ele implantou, e era a igreja de Filipos, de Filipenses, e era uma igreja que era fiel aos ensinamentos do Senhor, que era literalmente seguir aquilo que Paulo tinha direcionado, mas o detalhe é que eles não tinham tido uma experiência. Eles não tinham convivido ali com Jesus, era o que Paulo estava falando. Mas era uma região que tinha muitos soldados romanos. Então, por isso havia perseguição, havia uma opressão. E os cristãos eram perseguidos ali. E Paulo está orientando os seus filhos a como fazer, então. Como seguir, então, para multiplicar os seus dons, mesmo em tempos de resistência. E essa é a pergunta, talvez. Como eu fazer para multiplicar, como eu posso fazer para multiplicar os meus dons, meus talentos e transbordar num tempo de resistência. Vocês estão comigo? Amém? Então, se possível for, abra comigo sua Bíblia em Filipenses 4:9. Me perdoem, não tem slides. A pastora de vocês é mais raiz mesmo, não é tão high-tech que nem o pastor. Mas eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Filipenses 4:9. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Foi. Amém. Glória a Deus. Podemos extrair diversas coisas aqui, e a gente vai rapidamente estudar isso, amém? Então, lembrando que é o apóstolo Paulo falando para uma das suas igrejas, orientando como eles podiam fazer para que o reino continuasse avançando, para que eles continuassem convictos naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles estavam pregando, mesmo a resistência, mesmo havendo perseguição. Então, a primeira coisa que ele fala é, o que aprendestes? Fala comigo, o que aprendestes? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, se você quer aprender, se você quer multiplicar, se você quer multiplicar os seus dons, você precisa aprender. Em que sentido? O que o Senhor ministrou ao meu coração é que eu preciso nessa estação
mais do que nunca, ter um coração ensinável. Eu preciso reconhecer que eu não sei todas as coisas. Que eu não sou, por mais expert que eu seja em determinada área, eu sempre posso melhorar e avançar. Sabe aquela, não sei se vocês já conviveram com pessoas que é assim, que tudo sabe, que o que ela faz é o melhor de tudo e não adianta, é só a opinião dela e não existe mais nada. Isso é muito ruim, queridos. Né? O meu filho mais novo está naquela fase que eu vou querer ajudar ele, e ele fala assim, eu já sei. Agora à tarde eu fui dar um picolé para ele, falei, deixa eu abrir, eu já sei abrir, aprende comigo. Bem assim, 3 anos a criança tem. Aprende comigo, você segura assim, ó, e você puxa para baixo, assim, aí ele foi puxando o pacotinho, espremendo o picolé, quase perdeu o picolé inteiro. Por quê? Não, eu já sei. E muitas vezes a gente tem essa postura de querer já saber as coisas, quando a gente pode falar assim, opa, peraí, tem pessoas que já fluem nesse chamado, já fluem nesse rio que Deus tem me chamado. O que eu posso aprender com ela? E muitas vezes a gente perde de crescer, porque a gente se compara, porque a gente fica com uma questão, não, mas o Zóio, ele é meio parecido com o Lucas, não vai dar certo. Né? Tipo assim, o Lucas, eu sou presbítero aqui, me chega um outro parecido comigo, não vai dar certo. Em vez de aprenderem um com o outro. Quem conhece o Lucas? Quem sabe que não é o Lucas que está aqui? O mais engraçado, posso contar? Foi o dia que a esposa dele, cadê a Vani? Chegou para o Lucas, os dois estavam sentados um do lado do outro também, vocês também não ajudam, né? E ela chegou, né, Vani? Falou, vamos jantar, amor? Daí o Lucas levantou assim, ai meu Deus, era o Lucas, não é você, o Zóio. Até a esposa confunde, meu. Então é que eles são parecidos mesmo. Né? Então, faz quantas coisas, né? Estou dando exemplo aqui zoando, mas é verdade. Um pode aprender com o outro. Quantas coisas a gente pode aprender, crescer, amadurecer com os nossos dons. Mas muitas vezes a gente se fecha achando que a nossa realidade é a verdade nua e crua e não existe mais nenhuma outra. Então, cuidado, queridos. Nessa estação nós precisamos aprender. Mas tem uma outra parte também, que é a sequência ali, o que também aprendestes e recebestes. Essa é a parte boa. Tem coisas que você não precisa se dedicar tanto, você só recebe. Oh, glória. Né? Já pensou se na faculdade, na escola fosse assim? Você chegasse, né, e o professor só falasse assim, receba! E recebeu. Quem gostaria? Misericórdia, né? Mas já pensou, fosse só tipo, uau, recebi. E Deus pode fazer, queridos. De verdade, tem coisas que eu acho que Deus sabe a nossa limitação humana, e Ele fala, esse eu vou carregar, não dá aquele empurrãozinho, porque senão não vai. E tem coisas que realmente a gente recebe, como o pastor ministrou na quinta-feira, com a imposição de mãos, a gente crê nisso. Mas a gente precisa primeiro estar perto para aprender. Aí tem coisas que a gente só recebe. Se eu me aproximar para aprender, o próximo passo talvez é só eu receber, que já estava ali. De repente bate um vento, aquela pessoa que está te ensinando, ela fala só, transfiro, receba, te compartilha segredos, mas se você não se aproxima para aprender, talvez não receba. Vocês estão aqui? Eu conheci o testemunho do pastor Tom Sampaio, que ele era hippie, andou muitos anos morando na rua, enfim, mas Deus tinha um propósito específico para ele. E ele recebeu, literalmente, foi um download de inglês. Quem recebeu? O Senhor, pega eu, né? Oh, Jesus. Né? Nem estudando vai, nem tentando aprender, né? Eu falo mais ou menos, o pastor, posso compartilhar? O pastor às vezes briga comigo, porque eu entendo melhor do que eu falo. Muitas coisas eu entendo. Mas quando eu não sei, sabe o que eu faço? Eu invento. Aí o pastor fica no veneno comigo, ele fala, amor, você não pode fazer isso. Você inventa umas palavras, meu, que os outros não entendem. Aí eu fico acanhada, eu prefiro não falar, mas em nome de Jesus que receba, né? Podia ter transmitido, pastor, isso aí. Isso, né? Enfim. Mas, até me perdi aqui que eu estava falando do Tom, que ele recebeu o download e fala inglês fluente, mas nunca estudou na vida, porque tinha um propósito específico. Que nem eu compartilhei as músicas, eu nunca estudei. Estudei quando era criança, fiz algumas aulas de teclado há 1000 anos atrás, tenho foto, mas nem lembro nada.
mas recebi um download dos céus. Amém? Então a gente crê nisso. Mas a gente precisa ter um coração ensinável e se aproximar de pessoas, aí a gente também pode receber. Glória a Deus. Então, o que também aprendestes e recebestes, fala comigo, e ouvistes. Nós precisamos também, para multiplicar os nossos talentos em tempo de resistência, estar com os nossos ouvidos naturais e espirituais apurados. Saber aquilo que a gente está ouvindo. Tem pessoas, e eu acredito que eu sou um pouco uma delas, que só uma palavra, às vezes, do Senhor, fala, cara, diversos cultos, quando eu estou ali, o pastor está ministrando, às vezes nem é isso, mas eu estou com indagações, o pastor está falando de outra coisa, mas uma palavra que ele fala, eu falo, é disso que eu estou falando. Quem já ouviu eu falar isso? É disso que eu estou falando, é isso. Dá um insight, dá aquela ideia, abre uma janela. Mas qual que é a questão? Que se nós não tivermos os ouvidos abertos e sensíveis, muitas vezes a gente não consegue ouvir e entender os insights de Deus. Eu compartilhei, posso falar que o pastor falou, que eu posso falar quando eu tiver com o microfone na mão. Às vezes o Senhor fala, queridos, eu sou esse tipo de pessoa. Se o Senhor falou, como que Ele vai fazer? Eu não sei, mas se o Senhor falou, Ele vai fazer. Eu ouvi, está falado, pronto, basta. Né? A gente já recebeu, vou falar muito rápido aqui, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, ora. A gente já recebeu diversas palavras para alagar as tendas. E eu já comecei a me mover nesse sentido. Eu já comecei, se o Senhor falou, como é que vai ser, eu não sei. Quando vai ser, eu não sei. Onde é que vai ser, eu não sei. Eu só sei que Deus falou, eu vou começar a me mexer. Então, tipo assim, vamos começar a agitar as águas. Vamos começar a se mexer, vamos começar, porque o Senhor falou. Mas a questão é que muitas vezes a gente ocupa os nossos ouvidos com tantas coisas que não edificam, que não contribuem para o nosso dom. Aí a gente quer multiplicar. Querido, se você fica ouvindo músicas, me desculpe falar, mas nós vamos ter que falar com clareza. Você fica ouvindo músicas tristes, de choro, traição, disso, daquilo, de sei lá o quê. O que você vai sentir? O que você está alimentando a sua alma? Você fica vendo séries, coisas também só de violência, de morte, de destruição. O que você está alimentando a sua alma também, queridos? A gente precisa estar com os nossos ouvidos sensíveis mais limpos. O versículo anterior, Filipenses 4:8, diz isso. Põe lá para mim. Filipenses 4:8, volta 1. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então nós temos que procurar e filtrar aquilo que a gente expõe aos nossos ouvidos. Filtrar aquilo que a gente expõe aos nossos olhos, que é o próximo ali. A gente precisa buscar se encher das coisas do Senhor, aí vai ser muito mais fácil transbordar e multiplicar aquilo que Ele colocou dentro de mim, que vem dEle. Vocês estão aqui? Então, próximo lá. Passa. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Aqui o que o Senhor ministrou ao meu coração, queridos, que tem determinadas situações, ou também tem pessoas que são mais assim, que precisam ver para entender, que precisam olhar, que precisam de uma demonstração, que precisa falar assim, ó, quero ver como é que você faz. Você pode me contar, tem situações que você pode só ouvir, mas tem coisas que você precisa observar. Principalmente coisas que a gente joga para a nossa memória de longa duração. Não aquelas coisas que a gente aprende e já esquece. Eu sou fui professora de educação física há muitos anos. E eu sei disso. Principalmente movimentos, situações. O que as crianças precisam para aprender? Demonstração. Repetição. A pergunta é, quem tem sido o seu espelho? Em quem você tem olhado, quem você tem observado? Quem você tem ali se espelhado nesse sentido. Senão a gente vagueia muito e vê muitas coisas hoje em dia, e vai para lá e vem para cá, e isso não acrescenta. A gente precisa ter esse cuidado, observação. Então a gente precisa, tem coisas que a gente vai
para a gente poder multiplicar, que a gente vai ter que aprender. Tem coisas que a gente vai ter que vai só receber. Tem coisas que a gente vai ter que ouvir, tem coisas que a gente vai ter que ver. Amém? Mas sabe qual que é o detalhe que o Senhor falou ao meu coração? De nada adianta eu ver, eu ouvir, eu aprender, eu receber, se eu não praticar. Não adianta, queridos, não adianta. Isso é muito bom, muito legal, muito vai acrescentar, ok? Mas se você só vem na igreja, você ouve palavra, você lê a sua Bíblia, você vai em célula, você faz todas as coisas, mas quando você vai pôr em prática na sua vida pessoal, ou quando você vai tomar decisões, você não aplica o que a palavra fala. Você pode ter se enchido um monte, ouvido um monte, fulano de tal, ciclano de tal, pregador tal, aqui, ali, acolá. Se você não aplicar, de nada vale. Faz sentido isso que eu estou falando? Se eu só me encher, mas nunca colocar em prática, talvez eu seja perdão na palavra, um obeso espiritual. Eu preciso sempre me alimentar e eu tenho que gastar aquilo que eu recebi. Eu tenho que literalmente aplicar na minha vida. Porque senão não surte efeito. Eu não melhoro, eu não multiplico, eu continuo tendo o que eu tenho. Eu preciso colocar em prática. Que nem eu falei, assim, eu estudei inglês muito tempo, mas eu nunca pratiquei tanto. Então eu esqueço. Por isso que eu invento. Daí busca leva bronca. Se eu praticasse mais, né, ia estar ali. Esses dias, a gente teve a oportunidade de descer para a praia. Isaac, foi aniversário do meu mais velho, ele queria passar o dia na praia e tal. E daí a Paty estava lá. A Paty que é presbítera aqui, não sei quantos conhece. Mas a gente é amiga de muitos anos antes. E ela também era jogadora, enfim. A gente, há muitos anos, né, até antes de me casar com um pastor, enfim, a gente sempre surfou juntas. E a gente estava lá na praia, surgiu a oportunidade, o mar não estava tão grande, mas estava para brincar. E isso é uma das coisas que enche meu tanque. E eu falei, cara, vamos aproveitar. Fui tentar, e o pastor e as crianças, e eu as crianças, e aquele olé, e faz castelinho, e tchau, fui. Sei que catei a prancha, eu e a Paty fui. A gente perde tempo quando a gente está no mar ali, não sei se foi meia hora, 45 minutos, 1 hora, 2, não sei. Quando eu cheguei, o castelinho já estava assim, né? Mas, enfim, sei que eu fui, e a gente saindo alegre e contente, ainda estava sem pé de pato, mas eu tinha rachado de tanto tempo que não molhava, ele ressecou, enfim. Mas fui. Aí, quando a gente voltou, o pai da Paty falou, e aí, relembrar os velhos tempos, porque antes era só a gente. A gente não tinha que dar conta de ninguém, entendeu? A gente podia ir, ficava o dia inteiro, voltar no final do dia e pronto, acabou. Né? Cada um cuida de si, já é outra estação. E relembrar os velhos tempos, eu falei, dura é isso, tio. Que é os velhos tempos que a gente quer fazer, mas não vai. Ainda mais sempre, eu queria entrar na onda, não ia, passou a onda. E ai, meu Deus, que nervoso. Embora eu saiba, eu tenha a habilidade, se eu não praticar, queridos, não é a mesma coisa. Se eu não literalmente estiver ali exercitando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu ouvi, que eu vi, eu não vou conseguir amadurecer isso, eu não vou conseguir multiplicar isso. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Glória a Deus. Como eu falei, então não adianta você só vir, só ouvir, se você não colocar em prática. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês o exemplo de uma mulher na Bíblia que, por uma determinada situação, ela ouviu, ela viu e ela tomou uma decisão de literalmente aplicar tudo aquilo que antes era só falado para ela. E o texto se encontra lá no livro de Ruth, é sobre ela que nós vamos falar. É agora que eu começo a pregar. Brincadeira, tá? Eu vou ser bem rápida, não se preocupe. O irmão já olhando no horário, né? Fica tranquilo, vou ser rápido. Mas, enfim. Qual que é a história? Né? Um pano de fundo aqui para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Noemi era casada e ela tinha 2 filhos homens.
E a fome chega na cidade deles e eles sentem a direção de sair para a terra de Moabe. Eles vão para Moabe. Lá, o esposo dela morreu. Os 2 filhos haviam casado com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E o que acontece que 10 anos depois que o esposo já tinha morrido, os 2 filhos também morrem. E Noemi se viu ali, viúva e sem filhos. Ela olha para as noras dela e fala: o negócio é o seguinte, minha gente. Sigam o rumo de vocês que eu vou seguir o meu. Eu não tenho mais filhos. Eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar, para onde eu vim e vou seguir a minha vida. Vocês são novas, vocês têm tudo pela frente. Então sigam a vida de vocês. E as 2 falaram: não, a gente vai ficar juntos, vamos ficar juntos. Ela falou: não, eu já sou velha demais. Vocês têm toda uma vida pela frente. Sigam o rumo de vocês. E elas choraram. E o que aconteceu? Orfa resolve ir. Mas Ruth tem uma atitude diferente. Ok? Vou ler lá a partir do versículo 15. Ruth 1, versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça ao meu Senhor o que lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O que o Senhor ministrou ao meu coração, queridos, é que durante talvez esses anos que Ruth estava convivendo com a sua sogra ali enquanto seu marido ainda estava vivo, a Bíblia nos fala que por 10 anos elas viveram ali. 10 anos depois que o esposo faleceu, não sei se fazia mais ou não. Mas enfim, durante talvez esses 10 anos, todo esse ciclo, eu creio que Ruth ficou ouvindo as histórias de Noemi. Ruth até então não conhecia o Deus Yahvé. Ela não conhecia o Deus Criador que fez todas as coisas, aquele que existe, aquele que é, que era, e aquele que é o começo, que é o fim, que criou tudo. Ela não conhecia. O povo dela servia outros deuses. Então ela não tinha experiências, mas durante esses 10 anos, eu acredito que ela ouviu histórias. Ela aprendeu com a sogra, ela observou a sogra, ela viu coisas diferentes. Vocês estão aqui? Eu creio que foi um período que, vamos combinar, quem é que sã consciência ia querer cuidar da sogra? Brincadeira, brincadeira. Minha sogra é uma bênção, amo ela, de verdade, de coração. Estou brincando, tá? Foi só brincadeirinha de mau gosto, mas foi uma brincadeirinha. Mas vamos lá, uma moça jovem, com uma vida inteira pela frente, falar: não, minha sogrinha, vem aqui que eu vou cuidar de você. Mas quando, gente? Mas sabe o que eu acredito que o Senhor ministrou ao meu coração? Que nesse período, ela deve ter ouvido tantas histórias, ela deve ter visto tantas coisas, ela deve ter ouvido, visto, falou o quê? Existe um Deus que existe, que criou todas as coisas. Existe um Deus que era, Deus Yahvé. Eu vou voltar para a minha terra e para os meus deuses, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Chegou a hora de eu pôr em prática tudo aquilo que eu ouvi até aqui. Chegou a hora de eu literalmente tomar uma posição e aplicar na minha vida. Eu não vou mais voltar para a velha vida, eu não vou voltar para os velhos deuses. Eu conheci a verdade e agora eu tenho que aplicar ela. Agora eu decido andar de uma forma diferente. Aonde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Porque o que eu vi, eu aprendi, eu recebi. Eu ouvi, é verdadeiro, eu quero viver isso. Vocês estão comigo? Queridos, existem situações nas nossas vidas que nós precisamos nos posicionar para colocar literalmente em prática. Porque senão facilmente a gente se perde só em conhecimentos, em falas, em coisas que a gente viu, em promessas. Se nós não tomarmos uma decisão de aplicarmos na nossa vida, muito facilmente isso se perde, a gente acaba voltando para as velhas práticas. A gente acaba voltando para a velha história. Mas eu creio que nessa estação Deus tem nos chamado para algo novo e algo grandioso. E a gente não pode se contentar com nada menos do que tudo aquilo que Ele tem.
Então, Ruth pegou e tomou uma decisão, falou assim, o quê? Mas eu não vou mesmo, eu vou ficar com a senhora. Eu quero viver, eu quero conhecer esse Deus, o teu Deus é o meu Deus. Mas como eu falei, a criação dela não era o que servia ao Senhor. Eram outros deuses. Então, por isso que é tão precioso eu achar alguém que eu possa me espelhar. E por isso que nós temos que cuidar, a igreja, sempre com o nosso testemunho. Amém? Tem o tempo, todo o tempo integral, pessoas nos olhando, pessoas nos admirando, nos vendo, nos ouvindo. Por isso que o que a gente vive tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Glória a Deus. E Ruth tomou essa decisão. Eu vou colocar em prática. Chegou a estação que eu tomei uma decisão de literalmente aplicar tudo isso na minha vida por decisão própria. Agora não é mais por um marido. Agora não é só por pai e mãe. Agora porque eu quero. Eu vou fazer isso na minha vida. Eu quero seguir, eu quero viver algo novo que o Senhor tem. E ela volta para a terra dela. E o que acontece? Chegando lá, ela fala assim, ó, o primeiro passo de estar aqui eu já dei. Essa é a decisão que a gente tem que fazer. Só que o colocar em prática não se resume a isso. Muitas vezes a gente fala, amanhã eu vou me matricular na academia. Decidi. E você até se matricula, mas você passa na frente todo dia e não entra. Daí também não resolve. Então é isso que eu estou falando. Tipo, a decisão é um primeiro passo. E agora era necessário colocar em prática, em aplicação. E o que ela faz? Ela fala para a sogra dela, ela fala assim, deixa eu ver aqui para... Se não me empolgo desses... Mas está tudo lá no texto, amém? Quem nunca leu, aproveite para ler. Né, o livro de Ruth é bem curtinho, são 4 capítulos só, mas tem tantos ensinamentos. Eu até compartilhei nos outros cultos. Quando eu estava escrevendo o livro Debaixo de Suas Asas, eu estudei muito esse livro. Eu li diversas vezes, estudei, li, reli. E estudando de novo agora, eu falei, uau, como passou tantos detalhes que eu não tinha me percebido. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável, a mente incentiva a ler. Mas, quando ela está lá, ela decide fazer algo, ela deu o primeiro passo. E ela falou, mas eu tenho que fazer alguma coisa, também ficar esperando aqui que as coisas aconteçam não vai resolver. Eu tenho que literalmente colocar a mão na massa. Ruth 2:2 diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanhareis espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai, minha filha. Chegada em terras estranhas, decidida a viver algo novo, ela teve que colocar a mão na massa. Ela teve que literalmente colocar em aplicação tudo aquilo que ela já tinha um dia ouvido, um dia aprendido. E qual que era a questão aqui? Era um ensinamento do Senhor, uma direção do Senhor, que quando houvessem colheitas, né, quando os produtores iam colher, eles não colhiam nas laterais, né, nas beiradas, e nem o que caía. Então, quando os segadores iam recolhendo os frutos, né, os cereais, o que caía eles deixavam no chão e as laterais também, para que os pobres, as viúvas, os necessitados pudessem vir e pegar e se alimentar daquilo. E por uma estação, a Bíblia nos conta que durante toda essa colheita, foi exatamente o que Ruth fez. Ela ia lá e, por casualidade, né, acabou caindo nas terras de Boaz. E o legal é que a Bíblia nos conta que, desde a primeira vez que Boaz olhou ela, falou, cara, essa menina é diferente, quem que é ela? Né, e quando a gente manifesta a glória de Deus, é perceptível aos olhos dos outros. Falou, essa moça é diferente. Então, ela desde sempre contou com a graça e com o favor do Senhor. Ele falou, faz o seguinte, derruba umas de graça aí, põe mais no saco dela, deixa ela comer, deixa ela tomar, deixa ela fazer o que ela quer, não mexe com ela. Essa menina é diferenciada, essa mulher é diferenciada. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque mesmo tomando a decisão e mesmo indo, Ruth, naquela estação, ela ficou colhendo o que restava. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que muitas vezes a gente se acomoda nesse lugar. Em que sentido, pastora?
Nós sempre podemos tomar a decisão, queridos. E a gente pode sempre ir além. Muitas vezes a gente que limita aquilo que a gente vai viver. Eu creio que não era a vontade de Deus, e porque nem foi isso, nem foi assim que terminou a história de Ruth. Mas naquela estação, ela passou vivendo do resto da colheita dos outros. E muitas vezes, a gente nas nossas vidas vive do resto da colheita dos outros. Em que sentido? A gente se contenta com o que os outros já abriram trecho, a gente se contenta com o que os outros estão fazendo, e se sobrar uma beiradinha, eu vou comendo, eu vou fazendo, eu vou me alimentando, e assim tá beleza. E isso por uma estação, ok, se é uma necessidade, beleza. Mas eu creio que Deus tem nos chamado, igreja, para viver numa plenitude. Ele tem nos chamado para a gente viver muito além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Deus não quer que a gente viva de sobra. Deus não quer que a gente viva da colheita dos outros. Deus quer que Ele já nos dê as nossas sementes, para que a gente possa plantar e para que a gente possa colher na estação apropriada. Vocês estão comigo? Mas a questão é que se eu me acostumar aqui, eu vou sobreviver, mas eu não vou viver na abundância. Todos os dias, Ruth voltava com coisas a mais do que os outros que colhiam, porque ela recebia a graça e o favor de Deus. E eu creio que nós, quando nós nos posicionamos no Senhor, cremos que Ele é o Senhor que faz todas as coisas, nós temos a graça e o favor de Deus em nossas vidas. Mas a gente pode ir muito além. A gente pode falar, opa, até aqui tá legal, mas espera aí, tem algo a mais. E é isso que ela faz. Cadê? Não vou ler, mas enfim. Mas teve um determinado dia que ela sentiu de ir um pouco além. E que a sogra dela fala assim, da onde você, né, em que campo que você estava? Ela fala de Boaz. Ele fala, ele é teu resgatador. Então, ele tem direito sobre a família. Ele podia resgatar e adotar ela, casar ali com ela, para ser o resgatador da família. E a sogra dela, nesse momento, aquela que tinha ensinado, aquela que tinha mostrado, aquela que ela já tinha ouvido, que ela tinha aprendido, que já tinha provado que era real. Ela já tinha provado da bondade, da graça do Senhor nessa estação. Vocês estão comigo? Ela já vivia no favor. Ela já tinha mais do que os outros. Mas aquela que estava ensinando ela, chega uma hora e fala assim, então o negócio é o seguinte, minha filha. A gente pode ir um passo além. Mas a decisão é sua. Porque em todo o tempo, Ruth tinha o poder da decisão. Ela falou, eu vou te direcionar, mas você, né, tem o poder de decidir. E o que a sogra dela fala? Fala, então faz o seguinte, se arruma, se unge, se perfuma, vai na eira à noite, se esconde para que ninguém te veja. Quando ele deitar, veja onde que ele deitou. Deita aos pés dele e ele vai te direcionar o que você vai fazer. E Ruth fez exatamente o que Noemi, sua sogra, aquela que estava te orientando, direcionou. Cada passo, cada detalhe, ela seguiu exatamente. E quando ele acordou de meia-noite assustado, porque viu que tinha uma mulher ali, ele perguntou quem era, ela se apresentou e ele falou, eu reconheço que você tem buscado tudo que você tem feito. E eu realmente sou seu resgatador, então espera até amanhã, que amanhã eu vou conversar com outra pessoa que pode ser teu resgatador mais próximo. Se ele não quiser, eu vou ser seu resgatador. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, queridos, é que quando eu estou numa obediência extrema, Deus pode até me levar em lugares que no começo é um pouco estranho. Falei, como assim? Vou me deitar aos pés daquele... Ela ainda era jovem. De um senhor? Como assim? Eu vou fazer isso. Talvez os direcionamentos daquela que estava lhe ensinando até agora parecem um pouco estranhos. Mas como ela fez exatamente o que ela devia fazer, isso resultou em algo que ela jamais poderia imaginar. Levou ela a um outro patamar, não só de viver de restos, não só de viver do que caiu, do que o outro me deu, do que o outro vai ter dó de mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou colocar em prática. E eu vou crer no Deus Todo-Poderoso. Eu vou crer que Ele pode fazer algo além, diferente. E foi o que ela fez. E o que foi o resultado? Está tudo lá, queridos. Depois vocês estudam, né, para não ficar perdendo tempo.
Qual que foi o resultado disso? No dia seguinte, ele se levantou. No tempo oportuno, Deus age a nosso favor, amém? Não queira fazer as coisas no seu tempo, porque às vezes é isso que dá errado. Então aprenda, ouça, discina os tempos corretos. Mas no tempo oportuno, Boaz agiu, levantou, foi na porta da cidade, conversou com o outro. Ele falou, eu não posso assumir, então assuma você. E qual que é o resultado dessa história, queridos? Boaz casou com Ruth. E após eles terem se casados, ela gera um filho. E o que o Senhor falou no meu coração, que nesses tempos que ela ficou em Moabe, 10 anos que ela ficou casada com o filho dela, com o filho de Noemi, ela nunca tinha gerado. Ela não tinha posteridade, ela não tinha tido filhos. Mas quando ela fez uma obediência extrema, quando ela ousou acreditar, quando ela ousou colocar em prática tudo aquilo que ela tinha ouvido, aprendido, visto, ela pôde gerar e multiplicar. E o que o Senhor quis ministrou no meu coração e está querendo falar para o seu coração, queridos. Quando a gente faz uma obediência extrema, Deus nos leva a lugares que a gente nunca imaginou. Mas isso não diz respeito só a nós, diz respeito às nossas gerações também. Nós vamos frutificar e multiplicar muito além do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. O pastor acabou de ministrar uma série sobre Caleb. Caleb tinha uma promessa. Caleb tinha ali uma fala, ele olhou, ele viu, ele aprendeu com Moisés, ele viu com Josué, mas teve um momento que ele falou, ei, essa montanha é minha, essa montanha pertence aos meus filhos, a minha herança, daqui que eu vou conquistar. E o resultado foi, Ruth 4:17, e as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. E o que eu estou querendo falar com isso, queridos? Ruth, com essa atitude, ela nem imaginava. Mas ela entrou na linhagem real depois. Foi antecessora do rei Davi. Que por consequência, antecessora da linhagem de quem? Jesus. As atitudes que ela fez, o preço que ela pagou em acreditar, em literalmente aplicar tudo aquilo que ela tinha ouvido um dia, levou para lugares que ela jamais imaginava. Hoje ela não mais vivia de restos. Depois disso ela não vivia só do que sobrava da colheita dos outros. Ela tinha um plantio, uma colheita inteira. E o que eu creio que o Espírito Santo está querendo falar conosco nessa noite, igreja, é que se tem uma estação que nós temos que transbordar e não se contentar só com os restos, só com pouco, só com o que sobra, é essa estação. É uma estação que nós temos que nos levantar e falar assim, nós vamos pagar um preço, mas nós vamos ter, o plantio vai ser nosso, mas a colheita também vai ser inteira. Eu vou ter que me levantar e eu vou ter que plantar, mas eu vou colher tudo e não vou colher só do resto. Eu não vou viver só que sobra para os outros. Eu vou abrir o caminho. Eu compartilhei nos outros cultos. Queridos, eu não tenho um pai e uma mãe que foram cristãos e que são pastores e são teólogos. Eu não tenho, eu sou a primeira da minha família a me converter. Eu não tenho um tataravô que orou por mim, que não orou. Eu não tenho. Mas eu falei, eu creio no Senhor. E não interessa se veio ou antes não veio, eu sei que eu tenho me posicionado, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E os meus filhos vão poder dizer, os meus pais, a minha mãe se converteu e ela nunca se desviou. Eu nunca tive na minha família nenhum atleta. Eu sempre fui atleta. Eu usei o exemplo da Jana. E aproveito para falar novamente, né, Jana? Hoje, Reinaldo também está aí, estou recebendo currículos, mas hoje eu vou falar da Jana. Minha filha, solteira, 26 anos, loira, de olhos claros, calminha. Pensa uma menina tranquila. O que vocês estão rindo, né, Jana? Ela só não gosta de mimimi, né? Só isso. Mas é uma pessoa tranquila. Ela teve a ousadia. Posso falar? Ela teve a ousadia um dia de interromper o culto e falar, não é bem assim não, pastora. Brincadeira. Mas está aqui. Dá um tchauzinho aí, Jana. Para o pessoal te conhecer. Estou recebendo currículos, tá? Ela é nossa princesa Frozen nos teatros. Mas solteira, né? Uma mulher de Deus. Currículos no final do culto pode deixar aqui, que eu vou avaliar com carinho. Mas essa semana a gente recebeu a notícia que ela passou no exame da OAB. Glória a Deus. Advogada, gente. Glória a Deus.
Foi difícil ou não foi, Jana? O processo, bastante. Mas sabe qual que é o detalhe? Ninguém da família da Jana é formado. Ninguém, nem tio, nem primo, nem pais, nem ninguém. Ninguém na família tinha chegado ao fim de uma faculdade. E ela já escolhe qualquer uma ainda. Quero ser advogada. Vou passar no exame. E passou. Aí, ó. Agora só temos que casar. Mas isso vai, em nome de Jesus. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Não limite o que Deus pode fazer através da sua vida. Não seja você o fator limitante do que Deus pode fazer. Muitas vezes a gente se contenta com o resto, com migalha. E Deus fala, querido, se você soubesse, eu tenho uma colheita inteira para você. Eu tenho muitas mais coisas para você. Apenas não se conforme. Ouse colocar em prática tudo aquilo que você tem recebido. Vai aprendendo cada vez mais. Vai ouvindo cada vez mais. Vai recebendo cada vez mais. Mas coloque em prática. Que no tempo certo eu vou vir com o meu favor. No tempo certo eu mudo a sua história. E eu faço grandes coisas. Queridos, é para essa estação que Deus tem nos chamado. Nós fomos chamados para nos posicionarmos nesse tempo. Transbordando da glória do Senhor. Manifestando a glória dEle. Por isso não... Fecha teus olhos, queridos. Eu já estou terminando. Não menospreze as ideias mais loucas que o Senhor tem te colocado. Não ache que é grande demais, que você é pequeno demais, ou que é inadequado demais para fazer aquilo que Ele já tem te colocado no seu coração. Não, queridos. Não coloque limites no Senhor. Não interessa, talvez, se você veio de uma linhagem familiar, que nenhum casamento deu certo, que sempre houve separação, ou que nunca tem um bom relacionamento. Você tem a capacidade de fazer diferente. Se você vem de uma família que talvez nunca estudou, que nunca teve bons empregos, nunca teve uma estabilidade financeira, você tem a capacidade para fazer diferente. Está dentro de você, dons e talentos. Você precisa apenas aprender, ouvir, discernir o que o Senhor quer. A forma como o Senhor quer que você manifeste isso, que você frutifique isso. E se essa palavra falou com você, estão todos de olhos fechados. De uma forma individual, não gostaria que ninguém se constrangesse, não é seu intuito. Mas se você entrou aqui nessa noite, nos visita pela primeira vez ou não, ou já até fez essa oração, mas está afastado do caminho do Senhor. Assim como Ruth teve que tomar um posicionamento, tomar uma decisão do que ela viveria a partir daquele momento. Eu te convido a tomar uma decisão. Não é uma mudança de religião, mas é entregar o seu coração, entregar a sua vida, para que o Senhor possa te direcionar. E se você sente de fazer isso, é uma simples oração, não vou te chamar aqui na frente. Eu não quero te constranger. Não se preocupe que quem está do seu lado é entre você e Deus. Mas se você sente de fazer isso, coloque essa mão no coração. E repita comigo uma oração. Falando assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor já na fez minha vida. Na minha vida. Obrigado. Obrigado. Que o Senhor veio para essa terra. Que o Senhor veio para essa nasceu, terra. Nasceu. Viveu. Morreu. Mas ressuscitou. Por mim e pelos meus pecados. Por mim e pelos meus pecados. E nessa noite. Eu me abro. Para que o Senhor faça morada. Para que o Senhor faça morada. Porque tu és. O meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Escreve meu nome. No livro da vida. E me ajude. A andar nos teus caminhos. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a festa nos céus, quando vidas se rendem a Ti. Por isso nós te pedimos, Santo Espírito, traz experiências pessoais a cada uma daquelas pessoas que se renderam a Ti. Que o Senhor possa direcionar um passo de cada vez, mas que o Senhor possa mostrar os planos e os projetos que o Senhor tem, que são grandes. Que o Senhor possa cumprir todos os desígnios na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, está aqui, nós queremos te receber enquanto família. Nós queremos talvez ser aquelas pessoas que vão poder te ensinar, que vão poder te auxiliar nesse primeiro momento. Então, se é seu caso, se possível for, no final do culto, eu já estou acabando, vai aqui na minha esquerda, tem um café,
umas bolachas ali. Os líderes vão te receber com o maior prazer. Nós queremos te conhecer, te falar um pouquinho mais da programação da igreja, talvez te apresentar para alguma célula, algum líder de célula para que possa te acompanhar. Amém? Se de repente você é de outra cidade, mora muito longe, ou está me ouvindo pela internet, procure uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia e fala: pastor, fale para os líderes: aceitei Jesus e eu quero um auxílio nessa caminhada. Eu tenho convicção que eles vão ter o maior prazer em te auxiliar. Amém? E eu já estou acabando, queridos. Mas, para fechar o que o Senhor falou, coloca de novo para mim em Filipenses 4:9. Como Paulo orientou os seus filhos na fé. E assim como nós estamos numa estação muito peculiar, mas nós precisamos nos posicionar e transbordar os dons e os talentos. Como ele falou: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Mas o detalhe é que não termina aqui, é um ponto e uma vírgula. E a sequência do texto é: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. E o que o Espírito Santo diz, queridos, é que sim, podem até ter dificuldades, sim, podem até ter levantes, sim, podem até ter pedras no meio do caminho, mas o Deus da paz estará convosco. O Deus criador de todas as coisas, aquele que era, que é, que há de vir, que começou todas as coisas e que para Ele retornará tudo. Ele estará convosco. Aquele que vence as tuas guerras, aquele que já venceu por ti, Ele estará convosco. Não tenha medo, querido, querida. O Deus da paz estará convosco. Apenas aplique e pratique aquilo que Ele já tem falado ao seu coração. E grandes coisas você ainda vai viver. Oh, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nos rendemos completamente ao seu agir. Pedimos: faz, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz nas nossas mentes, nossos corações, os sonhos, os projetos, os planos, os dons e os talentos que a gente já recebeu, ou que talvez a gente ainda nem saiba o que está escondido dentro dos nossos seres, Pai. Traz à existência as coisas que o Senhor tem. Nós queremos viver na plenitude, não apenas do resto. Nós queremos viver e caminhar por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade.